Oi. Olá, deixa eu ver se estamos gravando. Agora sim, oficialmente dia 19 de abril, Dia do Índio. Estamos gravando e recebendo nas nossas Global Classes a nossa convidada de emergência e de última hora, mas de todo o coração. Ela que prova que é importante a gente investir nas nossas redes de vida, nas nossas redes de suporte sempre, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença dos alunos, Débora, Gabriel, Igor, Isa, João Pedro, Larissa, Marina e Matheus. Sejam todos bem-vindos para esse início de semana. Gabrielzão já foi lá, garantiu que arrumou a cama. Tá tudo certo. Aí, guri, beleza. Tá gravado para a eternidade nos blackboards da PUC, hein, Gabriel? Olha isso, cara. Sim, está. Olha que coisa, hein? Você pode usar esse vídeo na tua formatura, hein, cara? Nossa, vai ser lindo. Larissa, boa tarde, você também. Muito bom. Gente, queria agradecer a presença da Adriana Mugnaini, hoje com a gente, jornalista formada pela própria Universidade Católica, mais uma filha da PUC, coordenadora, diretora da Básica Comunicações há 23 anos, professora de balé há 35 anos, correto? Com experiência em produção de conteúdo e material de comunicação aqui no estado do Paraná, e que atende o mais antigo e maior grupo de comunicação do estado hoje, que é o Grupo OM de Comunicação, e um título que eu não vou conseguir mentir para vocês, minha esposa. Então, nos momentos em que vocês precisarem de alguém em situações de emergência, saibam contar com quem é seu parceiro de vida, de trabalho, e isso é muito importante. Então, Adri, brigadão, sua participação. É óbvio que eu vou ser suspeito, né, aqui em frente aos alunos, mas eu, no fundo, tenho muita consciência da importância que você tem nas falas e que você pode trazer para essa moçada que está começando a formação em design e comunicação. Então, é por isso que eu te convidei assim de última hora e agradeço tua predisposição em estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Só acho que o teu microfone tá fechado. Aí, beleza. Eu estava com ele no mudo. Estão me escutando bem? Está me escutando? Então, boa tarde. Depois desse grande currículo, em que a última parte é realmente a parte mais importante do meu currículo, né? São 20 anos de jornalista, mas tudo se resume a ser esposa do professor, né? Então, por isso que você é convidado. Mas eu que agradeço a oportunidade e é interessante porque como a gente mora junto, troca muita informação junto, a gente acaba achando natural algumas coisas como essa de última hora vir aqui para conversar com a turma e eu estou bem feliz e estou à disposição, Rafa, pode começar aí do jeito que você achar mais pertinente. Só deixa eu fechar minhas janelas aqui. Uma coisa que é interessante também os alunos saberem, que independente da gente ser marido e mulher, a gente teve empresas durante 13 anos. Nós tivemos um coworking, no momento em que nem se falava em coworking, assim, no universo de comunicação, a gente já tinha uma casa dividida com várias empresas, né? Então, era design, era comunicação, depois tinha uma empresa de automação e software, e aí a gente sempre foi sobrevivendo e iniciando as carreiras assim. E eu queria começar com essa primeira pergunta, assim, entendendo que os alunos estão nesse processo agora de buscar caminhos, diferentes visões no design, na comunicação. Como é que foi o teu começo, assim? Ainda na faculdade, as tuas escolhas e porquê da comunicação? Tá, bem, eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade, fiz balé durante muitos anos, né? Eu comecei balé com 4 anos, passei a minha vida inteira fazendo balé, me profissionalizei como bailarina, sou bailarina profissional, só que chegou um dado momento que minha família me cobrava para ter uma ocupação, uma profissão, né? Pense isso 23 anos atrás, a gente só tinha 2 faculdades em Curitiba, a Federal e a PUC. Não existia Positivo e a Unicuritiba, mas era só direito. Então era uma outra realidade mesmo que a gente vivia. E aí eu optei por fazer educação física. Eu fiz um semestre, tranquei
E como eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito interessada, eu resolvi fazer jornalismo. Não tinha muita convicção de que era isso que eu queria fazer, mas fui. E o jornalismo, na minha época, não tinha internet. A gente aprendia, os textos a gente fazia na máquina de escrever. E a profissão era jornalista de redação, que é hoje jornalista de impresso, jornal impresso, de rádio, TV. A gente aprendia a fazer isso, né? No meu último ano de faculdade, a internet chegou na PUC, que era internet de escada, ou seja, você ia para um laboratório e todos os cursos iam nesse laboratório e todos tinham acesso ao mesmo tempo para uma internet que era uma carroça, perto do que a gente vive hoje. Então lá a gente começou a ver várias coisas diferentes, assim, do que era possível, de comunicação. Eu não tive na faculdade, por exemplo, comunicação corporativa, que é o que eu faço hoje, que é a comunicação para as empresas. Né? Hoje a gente faz uma gestão de comunicação nas empresas. Eu não tive isso na faculdade. Eu descobri isso com essa internet aos trancos e barrancos na PUC. E o meu TCC foi a criação de uma empresa de assessoria de imprensa. Então foi aí que surgiu a Básica Comunicações, que tem 22 anos, a gente fez 22 anos agora em abril, como uma empresa de assessoria de imprensa, que eu acho que, eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas assessoria de imprensa é um intermédio entre os veículos de comunicação e os clientes. Então, qualquer informação de grandes empresas, grandes marcas, profissionais, atores, celebridades para a imprensa, tem sempre uma assessoria de imprensa por trás, que é como se fosse um porta-voz da empresa. Na minha época, como os grandes veículos, vamos chamar aí os veículos tradicionais, que são esses veículos grandes, né, de rádio, TV, impresso, era esse o rumo do formado em jornalismo. Foi uma batalha a gente conseguir se firmar como assessor de imprensa, porque os próprios veículos não davam muita credibilidade para o nosso trabalho. E então a gente começou com assessoria, entrando nesse mercado, meio que desbravando algumas coisas, porque as próprias empresas não achavam que tinham necessidade de ter um profissional de comunicação. Muitas vezes o presidente da empresa era pego saindo da empresa para ir para casa, dava uma declaração para o jornalista e aquilo já ia para o jornal de um outro jeito. Então, assim, até você mostrar para a empresa a importância de como se comunica. Hoje parece uma coisa básica, mas há 20 anos atrás não era. Como você comunicar, a importância de não ter ruídos na comunicação, de você ser transparente, de você ser claro. Especialmente com os jornalistas, levou um tempo assim até as empresas entenderem. A gente começou muito com uma assessoria, depois de um tempo, de uns 4, 5 anos para cá, a gente fez um estudo de reposicionamento da marca, porque a gente já estava percebendo isso há alguns 10 anos para cá, mais ou menos, a decadência do jornalismo tradicional, não no sentido de decadência de qualidade, mas do modelo que não se sustenta mais, né? Vários veículos fecharam, vários veículos migraram para o digital. Hoje as fontes de notícia nem sempre são os veículos tradicionais, acaba sendo um Instagram, uma rede social, ou mesmo conteúdo de WhatsApp. Então a gente começou a se preocupar com a saúde do nosso negócio e foi aí que a gente se encontrou e se reposicionou como geradores de conteúdo. Hoje a Básica Comunicações é uma agência focada em conteúdo. Então a gente gera todo tipo de conteúdo para todos os tipos de plataforma. Então, desde áudio, podcasts e tudo mais, a gente faz textos, conteúdos mesmos de texto, a gente faz audiovisual, a gente faz redes sociais, então a gente englobou toda essa parte de conteúdo e é isso que a gente entrega hoje para o nosso cliente, para o nosso mercado. Então a gente fala o seguinte, na Básica nós são 4 pilares: conteúdo para imprensa, que é assessoria de imprensa, a gente ainda tem clientes nessa área; conteúdo de mídia, que é aquele conteúdo pago em forma publicitário, tem vários clientes nossos que têm conteúdo pago, então a gente gera esse conteúdo também; conteúdo proprietário, que é aquele conteúdo que você gera sem qualquer custo e para as pessoas terem acesso, então pode ser uma revista interna, a própria rede social é um conteúdo que você disponibiliza para as pessoas acessarem e verem, um comunicado interno, um programa de TV, um programa de rádio, enfim, esse é o conteúdo proprietário. E conteúdo para eventos, a gente criou uma filosofia de trabalho em eventos, em que tudo isso que a gente oferece nesses 3 pilares, a gente faz tudo
no evento. Então, a gente faz o pré, o durante e o pós-evento. A gente monta uma pequena redação no evento e já gera conteúdo em todas as mídias que o cliente quiser. Então, se ele tem um programinha de TV que passa durante o evento, a gente faz entrevista, gera conteúdo nas redes sociais, no site, na rádio, enfim. Tudo que o cliente quiser, a gente monta durante esses 4 dias de evento. E esse é um trabalho que a gente, nos últimos anos, é o que mais crescia na nossa empresa antes da pandemia, né? Que daí os eventos presenciais foram suspensos. Então é isso, acho que essa é a minha história de carreira, de vida profissional. Legal. Adri, eu queria saber de ti, como é que foi a tua percepção com relação ao design enquanto intersecção do jornalismo, das agências de publicidade e dos perfis diferentes que você sempre atendeu? O design ele sempre esteve muito próximo do jornalismo. Na formação, quem faz jornalismo hoje, até hoje, tem disciplinas de design, como diagramação e tudo mais, porque um jornal, por exemplo, ele não é só o jornalista ir lá escrever o texto, o fotógrafo tirar foto e o diagramador diagramar. Não, antes disso, ele já tem que combinar entre si o que vai ser uma matéria. Então, você senta sempre com o designer, com o diagramador e fala, ó, eu quero fazer um infográfico, eu gostaria de uma ilustração, eu pensei numa foto de capa que ocupasse todo o cabeçalho, quantos toques que tem que ter de texto. Então, assim, ela sempre esteve muito presente na nossa vida. Eu sempre trabalhei ao lado de designers. Isso parece que é o complemento da nossa atividade, uma complementa a outra. E com o passar dos anos, com a gente entrando cada vez mais forte nesse aspecto do conteúdo, eu vejo que o design ele é fundamental na minha área de trabalho. Eu hoje monto equipes, então tem um cliente que tem uma demanda para esse de atendimento. A gente monta uma equipe formada por jornalistas e designers, sempre. Porque eu preciso desse profissional do meu lado para me propiciar uma produção de conteúdo de qualidade. E eu preciso que ele esteja completamente conectado com o nosso trabalho. Então, para mim, o design ele é fundamental. Eu acho que é a profissão que mais cresceu e mais ganhou importância com esse fenômeno internet, digitalização, redes sociais. E eu não consigo imaginar o nosso trabalho sem designer. A gente está sempre conectado, a gente está sempre conversando. Muitas vezes as pessoas, porque é texto, porque isso não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, uma coisa somada à outra, é uma imagem com conteúdo, com texto, é a mesma coisa que eu falo de editores de vídeo, a gente está sempre também em contato com eles, sempre produzindo, editor de áudio, sonoplasta, então assim, tudo se entrelaça e é uma grande comunicação, mas eu acho que diferente da nossa época, né, Rafa, quando a gente era mais jovem, que tinha a sensação da comunicação integrada, eu respeito cada profissional no seu nicho, né? Então, hoje eu faço atendimento e eu tenho uma equipe composta por X profissionais, mas cada um fazendo aquilo. Eu não tenho um designer que é jornalista, um jornalista que é editor de vídeo, o editor de vídeo, entendeu? Cada um faz aquilo das suas competências, cada um desempenha aquilo que é a sua profissão, porque a gente precisa ser muito preciso e muito assertivo nas materiais que a gente desenvolve. E muito rápido, especialmente a pandemia, ela deu um senso de urgência no mercado que não existia antes. Antes eu pedia 1 a 2 dias para a criação. Hoje, se tem um dia, o cliente já fica desesperado. Então, a gente precisa de profissionais muito especializados. Mas, para mim, o design é um profissional indispensável no meu trabalho. Uhum. Eu coloquei aqui como um tópico para a gente saber de ti, com relação à postura dos profissionais. É óbvio que a gente sempre trabalha em equipe, né, com diferentes perfis, diferentes características e tal. Como é que você avalia para o pessoal que está hoje iniciando a formação, que perfil você idealiza hoje? Com quem você gosta de trabalhar no dia a dia? Quais são os modelos mais difíceis? O que é legal que eles tenham como filtro assim de postura profissional? O que você vê hoje? Olha, eu acho que a gente tem que primeiro se conhecer e saber que profissional que você quer ser, porque hoje eu trabalho com designers de redes sociais
que são aquelas pessoas e que eu espero, como profissional, que elas sejam comprometidas. Ou seja, saibam entender o briefing, saibam o que tem que fazer, façam e entreguem, porque rede social é muito rápido. Aí a gente tem do outro lado, profissionais que são os designers de projetos, que é aquele, por exemplo, que vem um cliente, vamos falar agora de um trabalho recente que até a gente fez juntos, né, do Interforensics, que é um evento de ciências criminais, é o maior evento da América Latina e a gente atende. Tinha que fazer um e-book do evento. A gente contratou o Rafa porque ele é um designer de projeto, ou seja, ele vai pegar aquele projeto, ele vai entender o que é a complexidade, vai me pedir um prazo lá de 15, 20 dias e vai entregar aquilo. É diferente das redes sociais, é outro comprometimento, é outra qualidade, é outro estilo de profissional. Então, o que eu vejo é que, primeiro de tudo, a pessoa tem que saber o que ela quer. Eu quero trabalhar nessa área de rede digital, que é uma comunicação mais dinâmica, mais rápida, ou eu realmente sou um designer que eu gosto de trabalhar por projeto, eu acho que eu gosto de ter um tempo, eu não consigo lidar com cobrança de velocidade de um dia para outro. Então, primeiro você tem que entender qual que é o teu nicho de trabalho. Porque apesar dos dois serem designers, são diferentes as demandas, né? Então, primeiro entender isso. Aí, uma vez que você se decide por esse caminho, por exemplo, digital, redes sociais, está muito antenado o que está acontecendo, né? Saber, porque eventualmente as coisas acontecem em uma velocidade que muitas vezes eu não consigo acompanhar porque eu estou a 1000 por hora com o cliente, em reunião e não sei o quê. Mas quem trabalha com isso tem que estar antenado. Até para propor essas coisas. A gente é uma empresa muito horizontal aqui, então os nossos profissionais, eles têm total liberdade de chegar e propor, ó, para esse cliente, eu acho que funciona isso, funciona o investimento aqui, mudar isso e tudo mais. Nesse profissional de projeto, ele tem que ser absolutamente fiel a um briefing, ele tem que entender, ele tem que ler, ele tem que ter referência, ele tem que buscar essas informações. Então, eu acho que é um profissional mais de aprofundamento, do design clássico, assim, sabe? De parar, de pensar, de ver a ideia, de ver onde o cliente quer chegar. Enfim, então eu acho que é fundamental você saber o que você quer. E o que eu vejo muito dos mais novos é, assim, é uma ânsia enorme de fazer e não conhecer, e não aprender. Eu acho que o aprendizado é a vida inteira. Hoje, por exemplo, eu tive uma situação com um cliente, eu estava conversando com a Dani, a Daniela é minha sócia, coordenadora de projetos, ela que lida diretamente com os designers, em que um cliente ficou bravo com a gente porque a gente foi tirar uma dúvida a respeito da titulação para a gente pôr no card. É uma live que vai ter, e tinham lá 3 profissionais e a gente queria entender como que a gente põe as titulações, porque a academia é um lugar muito, né, cheio de regras, tudo. E ele ficou bravo com a gente, falou, pô, mas vocês não sabem? Aí a gente falou, a gente prefere ter humildade de perguntar as coisas que a gente não sabe e aprender do que a gente já impor algo do qual a gente não tem certeza. Então, muitas vezes eu sinto isso. Eu mando um briefing, aí o designer não lê com calma, já vai se atropelando, faz o que não é para ser feito. Então, mas acho que isso tem a ver também com experiência, né? Você ter calma na hora do processo, não ter essa ansiedade de resolver. Então, eu penso que é importante a leitura, o entendimento, o perfil, pesquisar, ter referência. E quando eu digo ter referência, não é só referência na área, é referência de vida mesmo, de leitura, de ir em museu, de teatro, de tudo, de televisão, de série, de ideias diferentes, opiniões. Essas são as referências que a gente constrói a nossa personalidade, e isso aparece no trabalho. Quando você traz essas referências, você consegue defender melhor seu trabalho, você consegue ter mais segurança naquilo que você faz, você não fica em dúvida. Então, eu acho que o profissional tem que buscar isso, assim, porque execução, todo mundo executa. Hoje tem o Canva aí. Qualquer um faz um Canva, até eu. Então, eu não quero um Canva, eu quero alguém que me traga isso, assim, essa referência aqui, eu busquei ali. E isso eu aprendo muito, porque tem muita gente talentosa vindo, que a gente só precisa moldar alguns aspectos, né, de compromisso, de horário, de entrega, mas
eu quero um profissional que tenha essa bagagem. E você não precisa ter 40 anos, a minha idade, para ter essa bagagem. Você já pode ir construindo ao longo da tua vida isso. Naquilo que você gosta, naquilo que desperta teu interesse. Eu acho que isso é bem importante. Não sei se eu me estendi demais, Rafa. Não, maravilhoso. Super. Galera, estamos literalmente em casa, tá? Quem quiser se atravessar, tal, manda ver. Fique à vontade. Adri, queria desconstruir um pouco o teu raciocínio. Piores momentos ao longo de 23 anos de básica? Pior que a pandemia? Não sei. Para a gente não ficar vendendo o mundo maravilhoso para os alunos. Não é maravilhoso. A real. Os piores momentos da básica foram os momentos de crise de mercado. Então, eu tenho 43 anos, né? Eu me formei com 21. A gente teve uma crise muito séria nos anos 2000, que foi uma crise da bolha lá dos Estados Unidos, que estourou e chegou aqui. Aí a gente teve a marolinha, que foi a segunda crise, e essa agora. Então, os piores momentos de empresa é quando tem crise. Quando o mercado está inseguro com relação ao teu trabalho. Por que eu acho que a pandemia, no nosso caso, não foi o pior? Primeiro, porque a gente estava acostumado. A gente passou por 2 crises antes, e 2 crises em que ainda o analógico era muito forte. Era o jornal impresso, era a TV, era o rádio, a gente não tinha esse movimento digital tão estabelecido. Então, a primeira coisa que o cliente fala é: vou cortar a comunicação. E isso até hoje. Até hoje, qualquer empresa, quando tem um mínimo de insegurança, ela quer cortar a comunicação. Aí vem o teu discurso para convencer o contrário. Fala: não, nesse momento é que você tem que se comunicar. Porque se todas as empresas que a gente viu nesse 1 ano de pandemia cortassem a comunicação, elas não estariam aqui hoje. Então, é por isso que você vê uma Magalu investindo em comunicação, comprando o portal do Jovem Nerd, você vê a Natura investindo cada vez mais nisso. Por quê? Precisa se comunicar, a gente está vivo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo coisa. Então, é o discurso de você falar para o cliente: não, esse é o momento que você não pode cortar. Mas lá atrás não tinha essa importância, então a gente quase fechou a porta 2 vezes, as portas 2 vezes, porque chegou um momento que teve a crise e 80% dos nossos clientes não queriam mais saber. E aí a gente teve que começar do zero. Aí tudo aquilo que a gente não fazia mais, que era coisa de estagiário mesmo, de ir lá, de escrever, de fazer isso, a gente teve que voltar a fazer. Então é uma baita lição de humildade para você, é um baita tapa na cara, de você achar que você agora eu posso contratar, agora eu posso fazer isso, agora eu posso... essa coisa que eu não gosto de fazer, não vou mais fazer. Aí, de repente, a realidade vem na tua cara e diz: não, você vai ter que começar do zero. Então, é refazer aquilo que você já não queria fazer. Isso, para mim, foi muito difícil. No começo dessa pandemia, a gente começou com o movimento das empresas terem medo, mas depois isso reverteu. Porque também tem outra característica que eu acho que aí é uma coisa da minha empresa. A gente é muito parceira dos clientes. A gente é muito grudada. Eu conheço todos os clientes pelo nome, eu sei quem são, eu sei o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, assim, eu pegar o telefone, conversar com o cliente e dizer: não vamos, a gente diminui, a gente corta aqui, corta lá, mas não vamos parar. Então, a gente acabou perdendo pouquíssimos clientes, porque também eles viram na gente uma forma deles se comunicarem com os próprios públicos deles, né? Então, a gente duplicou nosso trabalho, a gente se estressou muito mais, a nossa equipe chegou no final do ano passado, estava assim, a ponto de estresse mesmo, de cobrança, não ter horário, final de semana e tudo mais, que esse ano a gente começou já um pouco menos entregue para eles. Já que a gente já viu que dá para fazer na pandemia, porque até então era: será que a gente consegue, né? Até março do ano passado, eu estava numa sala no Centro Cívico com 15 pessoas. Aí, de repente, todo mundo em casa. E aí? Então, assim, dá para fazer. Agora, vamos fazer de um jeito que não sacrifique a saúde dos nossos fornecedores, porque estava machucando. Eu estava estressada, minha sócia estressada, todo mundo estressado, ninguém conseguia render mais, e o cliente cobrando. Então, acho que isso é muito difícil, assim, esse diálogo, esse senso. E outra coisa que eu acho é o senso de urgência. As pessoas, elas perderam essa noção. Antes, por exemplo, você era meio-dia, você saía, tinha 1h30 de almoço, as pessoas não ficavam te incomodando, tipo, uma pessoa ou outra, assim. Agora não. Se eu não desligo o celular,
eu fico o tempo inteiro, até de noite, até final de semana. Então, também, menos, né? Vamos sossegar. Então, eu acho que o difícil é a crise. E muitas vezes a crise não tem a ver com você, com o que você faz, mas é com os fatores externos. Então, acho que é o maior aprendizado, assim, você ter jogo de cintura, muitas vezes também para enxugar a tua estrutura, a gente não quis dispensar ninguém, então o que a gente pode enxugar, a gente enxugou, a gente cortou, para justamente manter as pessoas trabalhando e cuidar delas também, né, da saúde delas, porque ninguém é de ferro. Perfeito. E piores momentos no sentido relacionamento com clientes, assim, de situações específicas, assim. Não Eu acho que tanto... o que mais a gente vê, assim, é cliente que acha que sabe mais que a gente. Tipo, quando você propõe um negócio, o cliente quer fazer do jeito dele. Porque quando você se propõe a ter uma agência de comunicação, em qualquer área que seja publicidade, seja a nossa que é conteúdo, enfim, você já está procurando expertise, né? Você expertise daquela área que eu não domino. Aí quando você chega e propõe, mostra, e o cliente ainda quer usar a visão dele, a percepção dele, aí eu acho complicado lidar. Você tem que, por isso que é bom quando você tem referência, quando você tem segurança, quando você tem experiência. Eu gosto muito de fazer reuniões com designers que estão começando na equipe, para eles verem nessas reuniões como funciona, porque muitas vezes fica isolado no seu cantinho, só desenvolvendo, e não vê tudo que tem por trás. É uma dinâmica enorme por trás. Tem profissionais que trabalham com a gente que não gostam de atender cliente, e chamam a gente para fazer isso. Por quê? Porque é toda uma conversa, argumentação, você tem que entender, tem que respeitar prazo, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Então, assim, essa parte é muito importante, porque se a gente consegue, nesse processo com o cliente, já ter o aval dele, é mais meio caminho andado. O designer tem muito mais segurança para criar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito chata. Ou o cliente que chega e fala assim, você propõe lá um material com um texto assim, assado, ele implica com o tom de azul, que achou que azul não era o azul que ele queria, mas está no manual de marca, sabe? Umas coisas assim que eles acabam, essa foto, achei ela meio triste, mas então, o que é o teu parâmetro de alegria, de tristeza? Tem algumas coisas assim que você chega uma hora que você fala, não, tô de saco cheio. Mas, em geral, nossos clientes, é porque é uma história de convencimento, né? Você tem confiança no trabalho, você acredita no trabalho, aí você acaba não questionando. Mas acho que essas coisas assim, quando o cliente acha que sabe mais do que você, e não é questão de arrogância, dizer, eu sei tudo, mas assim, eu sei que isso funciona desse jeito, porque eu tenho experiência. Então, acho que esse é o mais complicado de todos. Muito bom. E como é que você entende isso em relação ao estágio? Porque as nossas primeiras experiências são geralmente lugares que você vai, onde, se você tiver sorte, você é convidado a falar ou ser ouvido, né? Então, como é que você vê esse primeiro momento assim dos estagiários em empresas ou profissionais que estão iniciando em empresas? O estagiário você tem que ter paciência, porque o estagiário é um aprendiz, né? Acho que a primeira coisa que tem que ter em mente é que estagiário não é um profissional formado. E trabalhar contigo vai fazer parte dessa formação. Então, a gente sempre gostou de ter estagiário e efetivar estagiário. A gente não gosta de ficar mudando, porque a gente entende que é um processo de aprendizado em que é o meu jeito, nosso jeito, é o jeito da básica de fazer a comunicação, e que se a pessoa está afim e gosta, a gente quer ficar com essa pessoa, porque a gente sabe que funciona. Então, a gente gosta de ter essas pessoas do nosso lado e escuta e dá voz e troca, justamente porque a gente entende que é um processo de aprendizado. Não está lá formado, se tivesse formado, a gente pegaria um profissional que já está no mercado. Então, eu tenho muito cuidado assim com o estagiário, porque eu acho que a gente tem que saber o limite, né? Até onde você pode ir, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar a real, né? A real do que é o mercado, que não é tranquilinho, assim. Tem coisas que são puxadas, são pesadas, cobrança. Eu e a Dani, minha sócia, a gente tem uma máxima que a gente usa, porque a gente sempre entrega tudo muito mastigado para os nossos fornecedores, né? Para a nossa equipe.
porque muitas vezes eles não precisam ver a chatice dos melindres do relacionamento com o cliente, né? Que muitas vezes vem umas coisas desnecessárias, então a gente sempre poupa. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto que em algumas situações eles entrem e participem desse processo para eles perceberem que o que eles fazem, que o que o estagiário ou o profissional faz, é a cereja do bolo. É o que todo mundo quer fazer. Mas o nosso trabalho não é só isso. Nosso trabalho tem todo um outro lado, tem toda uma outra dinâmica para a gente chegar lá e conseguir entregar e fazer, que é criar, né? Desenvolver. Então, eu gosto que o estagiário aprenda, se envolva. Não é todo mundo que tem o dom da comunicação, de conversar, de vender uma ideia. Isso é uma coisa que você desenvolve, senão ninguém nasce com isso. Então, eu acho que é importante também ele ver a pessoa trabalhando, falando do trabalho dele numa reunião com o cliente. Às vezes o cliente tem 15 minutos e você tem que vender em 15 minutos algo que você planejou para 1 hora. Então, assim, tudo isso eu acho interessante ele participar da entrega final do projeto, depois ver daquilo que foi feito, o que foi aprovado, o que foi para a rua, o que não foi, do relatório, por que a gente tem que entregar um relatório, por que a gente tem que ter métricas. Então, assim, eu acho que o estagiário, ele é bem, se ele está afim de aprender, é o melhor lugar para aprender, né? Porque se você quiser, você pode conhecer a agência inteira, não estou falando só da básica, estou falando de várias que tem aí, e entender muito bem o que é o mercado. Legal. Adri, nessa disciplina que está dentro da Escola de Belas Artes, você sabe, a gente se foca em pensar o pensamento visual. Então, entendo que o perfil dos alunos que estão aqui hoje nessa disciplina além de buscar uma global class para entender de possível visão global, eles também têm essa preocupação em entender a visualidade no dia a dia. Como é que o visual em si influencia em pensamento, em processos, enfim. E como é que você entende isso? Essa visualidade do início da tua carreira para hoje? Onde é que você percebe que ela foi fazendo parte dos processos? Eu acho que de uns 10 anos para cá, a gente percebeu que não tinha mais como a gente existir sem que a gente se conectasse com o visual. Porque o texto, minha formação de jornalista, que nem eu disse, ela é clássica, né? Ela é tradicional. Como que é uma faculdade de jornalismo? É você chegar lá e eles te ensinarem a escrever uma lauda para você falar no rádio. Para você, entendeu? Então, hoje em dia, a gente não é mais só o rádio ou o podcast. Tem sempre alguma coisa conectada que geralmente, invariavelmente, é visual. Então, você vê o jornalista de TV, a imagem é o mais importante, o texto complementa. A gente sempre falava na faculdade, né, que o texto de TV é um texto de complementação do visual. Você repete aquilo que as pessoas estão vendo. Né? Então, um impresso, um digital, você não consegue mais desconectar o texto do visual. Então, de uns 10 anos para cá, eu acho que a gente percebeu quanto o visual é fundamental no meu trabalho. Meu trabalho hoje, ele não se vende só pelo texto que a gente faz. Aliás, ele não se vende pelo texto, ele se vende pelo todo. E o todo tem visual. Em todos os clientes que a gente atende, tem sempre um aspecto do visual. Seja um evento, seja um cliente mais institucional, seja, enfim, uma marca, sempre tem. Não tem como, a gente não consegue mais trabalhar assim. Então, para mim, é intrínseco já. Eu não consigo mais pensar num texto sem pensar numa imagem, sem pensar no design, sem pensar no, eu vou usar um info aqui, eu vou fazer isso lá, não tem mais como. Por isso que eu acho que o designer é um profissional hoje, na minha opinião, dos mais completos que tem na área de comunicação. Porque além de toda essa habilidade visual, se o designer quiser e tiver interesse de procurar essas referências de texto, de leitura, tudo, é um profissional completo para trabalhar. Né? Então, eu não consigo desassociar mais as duas coisas. Faz muito parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Uhum. Legal. Eu vou pedir para você descrever para a gente. Eu sei que vocês atenderam o maior evento de tecnologia, e vou dizer que design inclusivo,
que foi o ViaSoft Connect, né? Que é um evento de inovação, um dos maiores da América Latina. Eu queria que você descrevesse para a gente etapas para os alunos que, de repente, vão participar disso. Como é que acontece isso? Uma vez que eles fossem trabalhar, onde é que o design entra, a função, qual seria o passo a passo disso? A gente, desde que a gente criou essa metodologia, o que acontece? O que as agências de conteúdo fazem com organizadores de evento? Era fazer o pré-evento, né, antes do evento acontecer, e pronto. A Básica, minha empresa, a gente desenvolveu um serviço em que a gente faz o pré, o durante e o pós. Então, a gente se envolve com o evento como um todo. Porque isso não é todo mundo que faz. Então, assim, nossa metodologia de trabalho é no pré-evento, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está atendendo 3 eventos, né, que eram presencial. Aliás, assim, a gente estava em 2019, a gente estava com 10 eventos, um em cada mês, para 2020. Começava em fevereiro e terminava em dezembro. Começou a pandemia, a gente ficaram 3. Porque nem eles souberam migrar para o online. Então, só para você ver como o negócio era, né? Era para a gente estar, assim, surfando na onda dos eventos e não aconteceu. E o nosso envolvimento é como? No pré-evento, a gente faz toda a parte. Aí é o cliente que define, mas vamos supor, um evento ideal. A parte de assessoria de imprensa, que é a divulgação para os veículos de comunicação. A parte de comunicação para o mercado, ou seja, aí pode ser um site, os comunicados internos, gestão de redes sociais, criação de kit de patrocinador, media kit, enfim. Geralmente, essas empresas de evento que organizam o evento já têm esse profissional, a gente coordena, né? Porque é mais difícil você olhar o macro. Então, assim, eu preciso que alguém faça um site. Beleza, preciso que alguém faça um site, mas aí tem virada de tabela, preciso que a pessoa esteja sempre conectada com essa virada de tabela, que esteja conectada com as redes sociais, que vá para o e-mail marketing, enfim, esse macro que é difícil de olhar, que é o que a gente faz, né? Aí, durante o evento, a gente a gente monta uma equipe. Então, vamos supor, o ViaSoft Connect, a edição presencial que foi em 2019, a gente estava com 5 jornalistas escrevendo em tempo real, 2 designers, 2 fotógrafos, um videocâmera, que estava fazendo entrevista, e o Rafa estava fazendo ilustração, né? Estava fazendo facilitação. Então, a gente montou toda essa equipe para atender esse evento. Então, vamos supor, acontecia uma palestra, eu tinha um jornalista cobrindo, um fotógrafo tirando foto e não sei quem fazendo a imagem. Terminava a palestra, o jornalista me mandava o texto, eu pegava a foto do fotógrafo, chamava o designer para criar arte, 5 minutos depois estava tudo nas redes. E a gente punha notificação no aplicativo do evento, no site, então as pessoas que estavam lá, elas interagiam na hora com aquilo. E depois que terminou o evento, que foram 3 dias, eu gerei para esse cliente milhões de conteúdos, milhões de leads. Porque era conteúdo espalhado em todos os lugares que vocês podem imaginar. Né? Então, assim, esse é o trabalho que a gente faz. Quando houve essa migração para online, ninguém sabia como ia ser. E nem a gente sabia se seria interessante, se nosso serviço seria relevante. Mas como o online é o único ambiente que a gente pode conviver, hoje em dia, todo mundo, se tornou super relevante. Então, a gente fez, ano passado, deixa eu até pegar aqui, 2 eventos, que serve de exemplo, né? Um deles foi do CREA Paraná, que aconteceu em outubro, foi um público de 45 mil pessoas online. A gente estava com 3 jornalistas, 2 gestores de redes sociais e um fotógrafo em Maringá, porque o estúdio foi em Maringá. Então, esse evento a gente fez também online o tempo inteiro, recebia informação, postava, gerava notificação e tudo mais. O segundo evento que a gente fez também foi o ViaSoft Connect, que foi totalmente feito de forma online. Eles montaram um estúdio aqui na RPC de Curitiba, em que poucas pessoas podiam ir. A gente tinha lá só a Daniela, minha sócia, que estava como coordenadora, e eu coordenei uma equipe com 3 jornalistas, 2 gestores de redes sociais, 2 fotógrafos. Então, também, e uma designer.
Então, todo esse conteúdo gerando e a gente publicando e criando e fazendo material. Agora, a gente está na fase inicial do ViaSoft desse ano. Então, nesse exato momento, o que a gente está fazendo? Reformulação de logo do evento, toda a parte de comunicação visual, ou seja, ele vai fazer todos os layouts do que vai ser publicado nas redes sociais. Novo patrocinador, novo palestrante, novo parceiro. Então, ele está fazendo toda essa base para daí o quê? Eu chegar e, fulano de tal é o novo palestrante. Meu jornalista faz uma entrevista com fulano, pega um texto, ele manda foto, a gente monta e a gente põe nas redes. Eu não preciso ter o designer que fez todo esse enxoval para fazer isso, porque muitas vezes esse profissional não é isso, é uma coisa muito operacional, né, do dia a dia. Ele não precisa estar envolvido com isso, mas ele precisa criar Posso isso. perguntar uma coisa? Claro, fica à vontade. Nesse caso, o que que o estagiário faria nessa situação aí? Melhor ainda, o que que o estagiário está fazendo, né? Tudo, eu ponho ele para fazer tudo. Ele não cria Tipo, não logo. teria, assim, partes menores e partes maiores, Sim, assim? ele está fazendo, por exemplo, as redes sociais, criando os materiais para as redes, ele está tratando imagem, pegando estagiário de jornalismo, buscando as informações, entrevistando o cliente. Essa parte, ele está sempre envolvido, porque o estagiário, você acaba, é que nem um profissional que já está no mercado, você acaba criando uma confiança nele, e quanto mais ele quer aprender, mais você dá essa confiança para ele. Nesse primeiro momento, a gente está com um designer contratado para fazer o enxoval, porque é uma coisa muito maior, é muito grande, tem muitas referências, tem que fazer o manual da marca, enfim, que acho que ainda não é muito o conhecimento do estagiário. Mas ele já está acompanhando tudo isso, está provando o material, ele já está fazendo parte, ele já sabe o que ele tem que usar. No dia a dia, ele faz mais o operacional. Né? Então é isso, de pegar aquele layout aprovado, de pegar a foto, de criar, de montar, de passar para mim, aprovar para o cliente, ir lá, publicar nas redes, conectar com todos os links que o cliente queira, nesse dia a dia. Mas, senão, ele participa do processo todo, ele nunca está de fora, nunca está alheio. Está sempre dentro. Entendi. Muito bom. Adri, como é que houve a mudança dos perfis de clientes, assim? Para que os alunos entendam que perfis de clientes eles vão lidar na comunicação especial aqui do Paraná, assim. Que tipo de clientes vocês atendem e já vivenciaram? Então, você sabe minha teoria, né, Rafa? Quando a gente começou a básica, eu sempre falava, quando meus amigos forem diretores das empresas, a básica vai começar a chegar nessas empresas. A comunicação aqui no Paraná, ela era muito restrita. Eram 4, 5 grandes agências que tinham acesso àqueles clientes da grana. Por quê? Porque comunicação antes era agência de publicidade, né, gente? Era verba para propaganda, ganhava o BV, que é a bonificação, e pronto, elas sobreviviam assim. Então, um minuto no Jornal Nacional custa R$200 mil, a agência ganha 50 mil de bonificação. Então, assim, eles viviam disso, e a gente não chegava nesses clientes, porque o mercado era muito fechado. Com a comunicação evoluindo, chegando o digital, chegando toda essa amplitude que a gente tem hoje, em que tudo é conteúdo e tudo se comunica, abriu muitas possibilidades de trabalho. Então, se antes a gente tinha aquelas empresas tradicionais, tipo shopping, supermercado, redes de varejo, que eram os clientes, né? Ou então setor público, que daí a gente não atua, mas de licitação e tudo mais, que agora a gente não faz mais. Hoje em dia não tem mais. Por exemplo, a gente atende um escritório jurídico que na minha opinião, é um case de sucesso. Eu trabalho com escritório jurídico desde que a Básica foi fundada. A gente teve vários clientes advogados. Eles têm muita restrição na comunicação porque eles têm leis que proíbem eles de se autopromover. Então, eles têm que tomar muito cuidado. Esse escritório é outra coisa, não é juridiquês. Eles querem gerar conhecimento, eles querem trazer experiências novas, eles são super envolvidos com o sistema B, capitalismo consciente, negócios de impacto, startup, então são super modernos. Então, para mim, é um cliente, esse meu cliente, ele faz uma live por semana, toda quarta-feira, às 5 da tarde. É a pessoa que mais faz live que eu conheço no universo, porque ninguém consegue. Desde março, inclusive, essa quarta no feriado ele vai fazer. Então, assim, ele montou um estúdio no escritório dele e
investiu nisso e faz podcast, faz... Então, assim, da onde que é um advogado? Criminalista, super conhecido. Então, o que acontece? Uma oportunidade. Então, hoje em dia, o cliente não é mais aquele tradicional varejo, locador, coisa de carro, Nissan, Renault. Antes era assim, agora não, agora é o escritório, é o evento. A gente atende um sindicato, por exemplo, do SETSEPAR, que é o sindicato de cargas, que é uma coisa bem tradicional, mas ao mesmo tempo a gente atende uma associação de recursos humanos. Então, assim, a comunicação ela não está mais restrita a quem tem dinheiro. Antes era assim, porque para você aparecer, você tinha que estar na Globo. Hoje não é mais assim. Tem grandes anunciantes que nem estão mais, Casas Bahia, essas coisas estão, mas tem outros anunciantes que não estão mais lá, não vem mais sentido nisso, é muito caro e não me traz retorno. 2, você não precisa ser aquele perfil de empresa em que a comunicação faz parte da cultura. A gente atende uma empresa chamada Crasa Infraestrutura, que é uma empresa que constrói obras. Ela é uma derivação de uma empresa muito antiga aqui do Paraná, chamada CR Almeida. Tem mais de 70 anos. A CR Almeida não tem uma cultura de comunicação. A gente está implantando lá. E precisa ver a dificuldade, porque eles não têm isso no DNA deles. Então, você vê uma empresa de 70 anos, que agora derivou para uma outra empresa menor, mas assim, aos poucos eles estão percebendo a importância e viram a necessidade. Então, o cliente você despertar a necessidade dele, ele sabe que ele tem que estar nas redes sociais. A maioria das empresas estão agora, se de forma profissional ou não é outro esquema também. Tem algumas que estão por estar. Tem outras que têm um profissional por trás, uma agência, que dá todo esse suporte. A básica não faz varejo. Eu não sou agência de publicidade. Então, por exemplo, a gente não atende supermercado, a gente não faz promoção, a gente não faz venda, a gente não sabe fazer isso. A gente não faz isso. Quem faz isso é publicitário, né, gestor de mídias, tudo. O que a gente faz é conteúdo. Então, o nosso perfil de cliente é aquele cliente que quer usar os canais deles para disseminar conteúdo, informação. Por isso que o escritório jurídico é relevante. Por isso que a Associação de Recursos Humanos é relevante, por isso que os eventos são relevantes, porque eles precisam desse conteúdo de qualidade, bem escrito, bem feito, bem fechado, com design acabado, bonito. Então, assim, é esse o nosso perfil de cliente hoje. Mas eu vejo o mercado hoje, todo mundo precisa se comunicar. Então, o cliente não está mais restrito a quem tem mais dinheiro, ao cliente grande, não. Tenho tudo. Eu, por exemplo, não tenho estrutura para atender um shopping, um cliente como um shopping, porque é um cliente que demanda muito, que vai querer que a gente faça ações que a gente não tem conhecimento. Tem agências que só fazem isso. Então, é você entender o teu nicho e investir naquilo e correr atrás dos clientes que precisam daquilo. Legal. Você falou, Adri, de sistema B, capitalismo consciente e tal. E eu, como já conheço aqui alguns perfis de alunos, sei que eles são de uma geração que vem a necessidade de existir um significado para o que vão trabalhar. Então, não é mais como lá atrás, onde eu vou porque existe isso e só tem isso. Não, eu preciso acreditar no que eu estou fazendo. E o sentido para eles é muito importante. Acho que isso é legal. E a gente está sempre esperando uma geração que vem, né? Então, os clientes dessa moçada que está aí hoje, de 18 a 25 anos, eles vão atender aí uma geração que está vindo, que é talvez a geração aí do nosso filho. Então, como é que você vê essa mudança de empresas quanto a se aliar a gerações que vêm com a necessidade de significado? Eu acho que hoje o que define uma empresa dar certo e um profissional dar certo é o propósito. Você tem que ter propósito. Não dá para você fazer mais as coisas à toa. Não dá para uma empresa se comunicar sem acreditar naquilo, sem ver um propósito, sem pensar no entorno, sem pensar no impacto que gera para aquelas pessoas, para aquela comunidade, no descarte que ela faz dos seus materiais, em como está a saúde mental dos seus funcionários. Eu vejo essa geração vindo com muito mais significado do propósito. Eles não querem mais fazer por fazer que nem a gente fazia, que a gente precisa de dinheiro.
Não, eu quero fazer porque eu acredito nessa causa, eu quero fazer porque isso realmente me estimula e me faz entender. Eu estou trabalhando na básica porque a básica me tem um propósito de ensino, de fazer material de qualidade, enfim, mas eles precisam disso. E cada vez mais os clientes estão descobrindo que para reter esses talentos, para reter esses profissionais, a empresa tem que ser um polo, um catalisador de todos esses propósitos. Então, eu trabalho com clientes que têm isso muito claro, que nem eu te falando do escritório jurídico. Eles estão agora lançando um projeto interno que é justamente do impacto, porque o que eles entendem? Que todos os negócios têm que ser de impacto. Então, eu fiz uma matéria para eles de uma chocolateria lá da Amazônia, que se chama De Mendes. A história do cara é o seguinte, o cara nasceu no Pará, aprendeu a fazer chocolate quando era pequenininho com a avó dele. Ele pegava o cacau, a avó tirava o cacau, moía o cacau, não sei o quê, fazia o cacau, punha na folha de bananeira, amassava, assim que ele comia chocolate. O cara fez faculdade, se formou, trabalhou, virou químico, trabalhou aqui, trabalhou fora do Brasil, milhares de coisas. Aí um dia a prefeitura lá da cidade do Pará chamou ele para uma experiência. Falou, a gente precisa fomentar essa comunidade aqui, esses ribeirinhos, porque eles não têm sustento e eles precisam se sentir úteis e tudo mais. O que ele lembrou? Do chocolate da avó. O cara montou uma empresa, uma fábrica de chocolate, em que os ribeirinhos e os indígenas colhem o cacau, semeiam o cacau não é retirado, que nem as empresas europeias, que precisam do cacau, e eles tiram o cacau, e muitas vezes perde o momento dele de se amadurecer como fruto, né? O cacau tem que cair para ele estar maduro e você usar. Ele paga o valor que o cacau merece, que é bem mais caro do que as outras empresas pagam. Ele ensina a fazer o chocolate, ele conta a história do chocolate. Então, o que é isso? Eles falam de terroir do chocolate, terroir amazônico. É o propósito, que você sabe que o cacau ele é bem cuidado, as pessoas que estão envolvidas têm cuidado, porque aquilo é a vida delas, é o dinheiro delas, elas não querem destruir a natureza. Aí ele vende isso aí para o mercado no Brasil 5 vezes mais caro que o chocolate normal. Mas é óbvio que tem que custar 5 vezes mais. Não dá para custar a mesma coisa que custa uma lacta. Então, isso é propósito, né? O CEO da Nestlé, ele fez uma declaração que assim, sobre acusações de trabalho escravo nas plantações de cacau, porque se a gente não fizesse isso, o preço ia ser mais caro. Tipo, acho que isso é pra tudo, né? Eu acho que se você Mas a usar trabalho questão escravo, é fica bem essa, barato. a questão é essa, o que esse tipo de pensamento é ultrapassado hoje em dia? Porque hoje em dia, você, como consumidor, você vai buscar um produto que tem alguma preocupação. Eu estava falando aí desse cliente nosso jurídico. O que eles querem? Eles querem que o negócio deles gere, e isso não é ser benemerente, não é uma ONG. É para gerar lucro, tá? Ninguém está falando aqui, vamos fazer o bem e todo mundo viver de arte. Não, é propósito, lucro, tudo junto. Ninguém paga Aí eles conta com a consciência leve, né? Sim, porque você, por exemplo, tem a indústria de roupa, que hoje em dia, né, as indústrias elas estão tendo que se reinventar, porque a roupa é algo que se você jogar fora, fica na natureza. Então tem que ser roupas que você possa usar sem que elas estraguem. Você tem que pensar nesse ciclo. Você não pode mais simplesmente dizer assim, não, vou criar, vou fazer e pronto, plástico. Não, as empresas estão pensando nisso. E aí esse escritório está fazendo isso. Eles criaram 4 balizas de atuação de impacto. E uma delas, que é a que eu vou atuar fortemente como gestora lá de comunicação deles, é o programa de voluntariado. Eles vão estimular as pessoas internamente a fazer voluntariado. Ou seja, todos os profissionais de alguma forma vão ter que se envolver. E outro, a advocacia pro bono, que é aquela advocacia gratuita que eles falam, e disseminar conhecimento. Gerar conhecimento. Então, assim, isso já é um impacto. Isso é você pensar fora da caixa, né? Então, quando eu vejo jovem, assim, quando vem para mim, eu gosto disso, assim, tipo, qual que é o teu propósito, o que você acredita, o que você acredita no mundo.
Eu acho que vocês são mais desapegados do que a gente. A gente tinha uma coisa na nossa época que era carreira. Fazer carreira numa empresa, né, Rafa? Nossos pais, assim, meu pai fez carreira no Banestado, fez carreira não sei aonde. Então, tipo, você ficar 30 anos numa empresa. Hoje não é mais assim. Você tem que trabalhar no que você acredita e naquilo, você não precisa ficar 10 anos, 5 anos, você fica quanto tempo você quiser. Mas, ao mesmo tempo, não acho que você, quando a pessoa fala assim para mim, eu sou tão feliz trabalhando, eu sou tão realizada, não é assim também. Tipo, felicidade é diferente. Eu vejo o trabalho como um meio para eu fazer coisas que me fazem feliz, mas dizer que eu sou todo dia feliz trabalhando, eu não sou. Isso também não existe. Mas você tem que acreditar naquilo que você faz, porque senão você não vai para frente. Maravilhoso. A Larissa está comentando aqui, Adri, que essa questão de propósito também está muito presente no mundo da música. A cultura em geral, eu acho que tudo. A arte é expressão, né? E eu vejo esses novos artistas gráficos, tudo que eles utilizam para passar essa mensagem. Eu sou, assim, acho que artista é visionário em todos os aspectos. Seja na música, seja na dança, seja nas artes visuais, porque é um espírito mais livre, mais aberto, menos amarras. Então, eu realmente acho que tem muito mais propósito, eles entendem, por isso que grandes agências se cercam desses artistas. Eles estão sempre perto, porque é uma outra visão de mundo, uma outra percepção, uma sensibilidade diferente também. Eu acompanho muito música pop americana dos Estados Unidos, né? Porque, querendo ou não, lá é o centro do mundo da indústria musical pop, tanto quanto produção de filmes também. E é muito doido você ver que, sim, existem aquela farofa musical que a gente fala que é para dar hit, que é aquela música que você escuta despreocupado, mas é muito incrível como cada vez mais está surgindo mais compositores que têm uma história por trás da letra, que eles mesmos produzem a música deles, que eles têm um contexto por trás do clipe, que também é uma coisa que é para vender, né? A música, mas é muito, muito legal, assim. E quando você compara com o Brasil, eu acho que o Brasil sempre foi dessa essência. A bossa nova vem muito disso, né? Não é uma farofa para você vender, assim. Não é uma coisa que você escuta despreocupado. É uma coisa que tem um significado. Então, eu acho que bem a legal. sua verdade, a música, ela tem muito isso. Né, tem o mercado comercial, mas tem espaço para o autoral, que é esse, né? A gente estava, eu e o Rafa, um dia desse final de semana, escutando aquela Jessica Ellen, que lançou um álbum chamado Macumbeira, que ela foi resgatar pessoalmente na vida dela, o avô dela, que era do candomblé e tudo mais, e ela queria resgatar. Então, todas as faixas são nomes de Exus e tudo mais. É lindo. E o que? É totalmente autoral. É ela falando da vida dela, do que ela acredita, que é uma religião que muitas vezes a gente fala de forma pejorativa, né? Então, eu acho que tem espaço para o autoral, sempre vai ter. Só que até que ponto que isso é interessante comercialmente, né? Porque a gente não pode esquecer que por trás desses artistas existe uma indústria fonográfica ou audiovisual que quer ganhar dinheiro. Então, eu gosto quando tem, por exemplo, uma Beyoncé, assim, que já chegou num nível que ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode lançar um álbum falando sobre racismo, sobre Tem como todo o cancelar a sentimento. Beyoncé. Já Porque passou desse ponto. ela se garante, ela não precisa mais do selo, né? Então, é esse nível, né, que seria o ideal, mas não é todo mundo que consegue. Tem uma questão aqui, Ali, que eu acho que é legal a gente comentar, assim, sei que já está no teu limite de tempo aí, mas uma última questão. A gente tem lido, tido contato no Brasil com uma espécie de um resgate cultural, né, de nossa essência. E até fazendo o papel aqui de autocrítica da nossa disciplina, 80% dos nossos autores são gringos. Embora a gente esteja numa Global Class, 80% do material que eu trago aqui na disciplina são autores de fora. Americanos e europeus, em geral. E aí a gente vê que muito da nossa formatação intelectual brasileira, desculpe o termo aqui, a gente tem esse eurocentrismo, o caga-pau para gringo, né?
E aí a gente vai percebendo o quanto a gente às vezes está deixando de fortalecer os nossos diferenciais brasileiros aqui, os nossos autores brasileiros, a nossa força na nossa diversidade, e uma geração que vem agora que é legal que entenda isso. O quanto a gente precisa descolonizar um pouco esse pensamento e começar a ver a nossa força, resgatar essa nossa valorização profissional no dia a dia. Imagino que muitos de vocês vão viajar para o mundo e as oportunidades hoje estão no mundo todo, mas uma coisa que a gente sente quando está lá fora é o nosso orgulho de ter a nossa diferença própria. De ver o quanto a gente é legal quando está lá fora. Você fala, nossa, mas isso a gente faz muito mais legal lá. E quando a gente está aqui, você fala, putz, mas eu quero ir para lá. Então, né, eu acho que a gente, falando em contexto de Global Classes, é legal que a gente tenha essa autocrítica, assim, né? Como é que tu vê eu isso? acho que a gente foi uma colônia, né, a gente foi colonizado pelos europeus, pelos portugueses. A formação da nossa identidade foi muito colonizada. Nós não somos colonizadores, nós somos colonizados. Então, a violência, a escravidão, o combate aos indígenas, a gente vê isso, é estrutural, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui em casa o Casa Grande Senzala, que é um livro do Gilberto Freire, que fala muito sobre a nossa colonização. Por que a gente é assim? Por que muitas vezes a gente acha menos? Por que a gente acha mais legal que é de fora? Porque a todo momento, lá atrás, a gente era lembrado quão inferior a gente era. Os indígenas, eles eram sacrificados, os escravos, né? Vinha, em 1808, veio Dom João e toda a comitiva fugindo de Portugal para o Brasil. E trouxe para cá uma realidade que não era nossa. A gente não tinha uma realidade europeia. Tanto que a primeira coisa que eles falaram, eu falava, meu Deus, que calor. E segundo, que povo jacu, que brega, olha esses povos, olha as roupas que eles usam. Porque a gente não era uma realeza europeia. Eles estavam acostumados com os bailes na França, em Viena. Isso aqui não era a realidade. A gente era indígena, a gente era bugre. A gente é isso, na verdade, né? Então, isso vem de lá de trás. É muito difícil a gente destruir algo que você é educado desde sempre. Que você é inferior, que você é menos. Aí, quando começam esses resgates da cultura negra, preta, parda, enfim, indígena, e da nossa história, porque nós somos índios, nós somos frutos de escravos. A gente não é europeu. A gente é isso. Então, a gente tem que ter orgulho, sim, do que a gente é, porque a gente é muito mais rico, ancestralmente falando. A gente tem muito mais referências que eles não têm. A gente tem milhões de outras coisas que não existem na formação de um europeu clássico, de um americano e tudo mais. E isso passa pela leitura, pela nossa literatura, pela música, por tudo. A gente tem que valorizar realmente. Eu, particularmente, eu leio muito autores nacionais, porque eu gosto do jeito que o brasileiro escreve. Eu acho que a gente tem aqui autores que escrevem muito bem. Eu consigo, a linha narrativa, o Rafa sabe, eu tenho 1000 livros de história do Brasil, livros, história recente, por exemplo, o livro da Odebrecht, que é da Lava Jato, que a Malu Gaspar, que é uma jornalista, lançou. Enfim, eu gosto disso, eu gosto dessa narrativa, eu gosto de saber nossas origens, eu gosto de saber por que a gente pensa assim, por que a gente pensa assado. Então, eu acho muito difícil a gente quebrar essas barreiras, sendo que a gente foi colonizado dessa forma e a todo momento parece que isso é jogado na nossa cara. Até mesmo quando a gente vê notícia na TV falando que lá nos Estados Unidos a vacinação, na Inglaterra a vacinação, mas tá bom. E na Índia, e na França, e na República Tcheca, caramba! Né? A gente está num universo muito maior, mas parece que a gente sempre tem que se sentir inferiorizado. E não que eu defenda esse governo, não é isso. Mas parece que a informação ela sempre vem de um jeito para você se sentir pequeno. E a gente tem que tentar lutar contra isso, porque é inconsciente. É que nem o tal do racismo estrutural, né? Que a gente fala que todos nós somos. E a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente passa a olhar com mais clareza as situações. E eu acho que a gente também tem que reconhecer que a gente foi colonizado e que a gente tem uma raiz ainda de se sentir inferior
e lutar contra isso, né? Valorizar o país, valorizar a nossa cultura, porque é o que a gente é, não vai mudar, é a nossa essência, então... E é legal que a gente tenha essa consciência, porque somos nós da economia criativa, designers, comunicadores, arquitetos, quem cria muito dos objetos culturais somos nós. As interfaces de comunicação somos nós. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência de resgate, assim. Acho que eu já falei para a moçada aqui dessa turma, aquele livro Elogio do Vira-Lata, né? Que é Sim, do Mazombo, do Mazombo. da síndrome do vira-lata que a gente tem, né? Sim, que a gente carrega desde então, né? Como você falou. E isso está no nosso dia a dia, para a galera que vai lá para fora. E é legal que nessas Global Classes, moçada, nas turmas anteriores a vocês, antes da pandemia, 80% era a galera de fora. Então, o pessoal da Alemanha, França, e eles queriam vir para cá, querem vir para cá, pelas desigualdades e possibilidades de prototipação aqui. Eles querem vir projetar em lugares que o mundo precisa. Então, eles falavam assim, professor, lá a gente, além de estar com dificuldade de trabalho, a gente já tem os postos ocupados, a gente tem dificuldade de achar trabalho. E a gente vem para cá porque, além de ter todo esse convite à natureza, à festa, que não dá para negar, eles querem vir fazer festa também, a gente tem essa alegria que é típica do brasileiro, assim. A gente é visto no mundo, quando você fala que é brasileiro, a galera dá um sorriso. Porque sabe que vem alguém solar ou alguém aberto, de astral aberto, assim. E acho que é isso que a gente tem que promover, o nosso diferencial de design. A gente fortalecer isso sempre. E acreditar que aqui, existindo as nossas desigualdades, a gente tem essa capacidade de projetar muito, né? Muito. É legal Eu acho que é super importante a gente conhecer nossa história, a gente saber de onde a gente veio, como que foi toda essa descoberta, o que aconteceu aqui no Brasil, o que é o Nordeste, o que é a Bahia, o que é o Rio, o que é o Distrito Federal. A gente daqui do Sul não sabe o que é lá pra Não, a cima, gente né? não tem É outra ideia. história. A gente não sabe. Fica nessa bolha nossa de colonização europeia, como se isso fosse grande coisa. Não é, gente. A gente não é assim. A gente não foi. Não vieram todos os italianos e todo mundo para cá e fizeram famílias. A gente já tinha pessoas aqui. E essas pessoas vieram da onde? Vieram da Bahia, vieram lá dos índios. Aqui em Curitiba tinha uma comunidade indígena muito forte, muito, muito, muito forte. Curitiba é um nome, é um termo tupi-guarani. Então, assim, a gente tem que conhecer as nossas histórias para a gente se certificar de que nós somos diferentes, porque o que tem de mais desinteressante no mundo é você querer ficar sempre copiando. A nossa língua é diferente, o nosso ritmo de falar é diferente. O jeito que a gente anda, o jeito que a gente... é tudo diferente deles. A gente não tem que ser igual a eles. Sim, tem coisas legais, bacanas, tem para aprender, óbvio que tem. Mas eu acho que a gente tem que ter orgulho, sim, tá bom, eu não sou uma baiana maravilhosa, eu sou loira, mas eu sou brasileira, eu tenho essa minha ancestralidade aqui. O pai do Rafa, ele que a gente chama de bugre, é índio Camargo aqui de Mangueirinha, do interior. Então, assim, é a nossa formação. Então, eu acho que a gente tem que saber a nossa história, a gente tem que entender o que é o Brasil e a gente tem que buscar essas referências. A gente tem muita referência bacana aqui no Brasil. Quando a gente vai para fora, que a gente vê muita referência legal, muita criatividade, a gente tem um olhar diferente, então é não se prender muito pro aquilo que você fala dos arquétipos, estereótipos e tudo mais, né? É acreditar que, pô, é aqui que eu tô, aqui que eu tenho que estar, mas por que eu tô aqui? Como que eu cheguei aqui? Eu vejo no nosso mercado muito espaço para crescer, muito espaço mesmo, assim, eu acho que tem espaço porque tem procura, tem demanda. Não dá para ficar focado naquele tipo de cliente com aquele perfil, é abrir os horizontes. O design, ele é universal, todo mundo pode ter uma melhoria no seu negócio a partir do momento que você tem um designer do teu lado, olhando com esse olhar profissional. Então eu vejo assim que
trazer essa referência. Ah, meu nicho vai ser só cliente pequeno, personalizado. Não, eu vou trabalhar só com moda. Não, eu vou trabalhar só com cliente do setor de ONG. Eu vou trabalhar, entendeu? Você tem que saber, tem que se interessar por isso e encontrar o teu espaço, porque tem espaço para todo mundo. Isso eu vejo muito forte. Nunca foi tão interessante ser designer, porque É desde a profissão mais completa que tem. Sim. Desde o tiozinho que faz costura do lado da tua casa até uma grande empresa, o design pode atuar, né? Isso é muito legal. Sim, eu acho que é a profissão mais... E é isso que eu falei, eu acho que a formação do designer é muito, muito importante, porque o Rafa, que fala sobre design sustentável, eu não sabia o que era até ele começar a se envolver com isso, tudo. E abre um mundo, né? Dele contar a experiência que vai na Amazônia, daí chega lá na Amazônia, a menina chega para os potinhos dos temperos, dos chás, aquilo já é um design. Ela já desenvolveu aquilo porque ali ela consegue visualizar qual tempero para qual doença que ela tem que usar. Então, é maravilhoso isso. Aí vocês vão aqui na reciclagem lá ver as mulheres trabalhando, o que elas fazem, o que elas constroem. É impactante. Você vê uma cidade como Curitiba, que foi totalmente projetada, né? O Jaime Lerner, quando chegou, arquiteto, e projetou, e hoje você vê o design das ruas, junto com a arquitetura. A gente acha isso super normal aqui em Curitiba, né? Que é o prédio, tipo a casa, o meio-fio e a grama. É super normal, né? Qualquer lugar que você vai tem meio-fio e grama, meio-fio e grama. Você vai para qualquer lugar do mundo, não é assim. Ou é só grama, ou é só meio-fio, ou não é nada, ou é a terra. Isso foi alguém que pensou, que projetou, que criou, que desenhou e falou, não, isso aqui dá um equilíbrio, dá o verde, dá um respiro, a gente tem que ter distanciamento das casas, enfim. Então, você vê, eu acho isso incrível. Por isso que design, para mim, é a profissão mais completa que tem hoje. Legal. Moçada, alguém quer fazer alguma questão? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Eu queria, enquanto o pessoal vai pensando em alguma coisa, uma última pergunta, tá? Claro, se o pessoal quiser fazer na sequência, fiquem abertos. Mas eu tenho falado sempre isso porque eu acho que também é um diferencial acontecendo no design. E que eu percebo lá da minha turma, ano 2000. A gente sempre tem nas últimas disciplinas 80% mulheres. Eu falo isso nas aulas. Como é que você vê hoje o espaço da mulher no mercado de comunicação? Dificuldades, obstáculos, transição? Eu acho assim, a mulher, primeiro a gente não tem espaço de gerência, né? Nas empresas a mulher não chega, parece. Em algum momento a mulher ela acaba, ela não consegue ocupar esses cargos. Porque, não sei, se é alguma coisa das próprias empresas ou um certo... Não ter um espaço, enfim, eu vejo isso, porque a maioria dos meus clientes em cargos estratégicos são homens. Então, é difícil ter mulher, assim, eu posso falar que são poucos. Operacional, sim, do dia, de correr atrás, de fazer as coisas, sim, mas lá em cima, a maioria é homem. Então, isso para mim é uma coisa que me entristece, eu como mulher. Então, é algo que eu acho que o mercado tem que se abrir cada vez mais para isso. A gente já sofreu muito preconceito. Eu já... N situações de machismo, nas pequenas coisas. Até hoje eu sou chamada de menina em algumas situações. Com as meninas lá. Eu tenho 44 anos e me chamam de menina até hoje. Não chamam um homem de menino. É o nome dele. Então, assim, isso são pequenas coisinhas que às vezes a gente fica um pouco, poxa vida, mas tem que ficar provando ainda só porque eu sou mulher. Então, eu acho que o espaço hoje é mais homogêneo. Mas homogêneo não, ele é mais equilibrado, mas ainda não é igual para homem e para mulher. A comunicação por si só é um ambiente mais democrático. Eu acho que é um ambiente de gêneros, opções, religião, enfim, tudo. Porque a diversidade, a partir do momento que as empresas entenderem que a diversidade nas empresas, nos times, fazem a diferença,
aí as empresas vão decolar. Porque hoje a gente percebe que as empresas mais diversas, que reúnem em seus times várias pessoas de diferentes origens, diferentes cores, diferentes gêneros, diferentes idades também, e são mais horizontais, essas empresas, elas têm muito mais potencial de crescimento. Então, a comunicação ela é mais aberta. Mas aí é uma coisa de você trabalhar dentro da tua empresa e o que você encontra fora no mercado. Tem muitas empresas que ainda são muito tradicionais, que é vertical, que é familiar, que são os homens que estão no posto de gerência. Então, eu acho que o nosso papel como comunicadoras, e aí falo mulher, é mostrar que o mercado, que a gente também é capaz. Eu não preciso provar que eu sou capaz, entendeu? Parece que a todo momento a gente tem que estar provando. Não, a gente está aí, a gente faz também. Só que é uma coisa que não é de um dia para a noite. Então, a minha expectativa, e eu vejo assim, muito mais jornalista mulher também. Quando a gente recebe para estágio e tudo, é geralmente mulher, muito mais mulher do que homem. Muito mais designers mulheres eu também vejo. Não acho que é porque é pela escolha ou não da profissão, mas eu vejo que sim, a mulherada está se identificando com a comunicação e quer fazer. Só que a gente ainda enfrenta algumas resistências. Nunca fui maltratada assim como mulher. Não, por exemplo, não, já sim. Tem situações em que a gente percebe, por exemplo, o cliente ficou indignado com alguma coisa que a gente fez de errado. A primeira coisa que ele faz é mandar um áudio super mal educado, quando é mulher. E o Rafa já sabe, já presenciou. Quando é homem, ele pensa 2 vezes. Então, essas situações que a gente fica ainda pensando, poxa vida, se fosse um homem, ele não teria falado assim. Ele não teria falado do meu gênero ou da cor do meu cabelo, sabe? Então, são situações que a gente fica ainda um pouco... Mas está diminuindo. Perto de quando eu me formei, está diminuindo bastante. E é legal também para nós, homens, que se formam, estou pensando aqui no Gabriel, João, Igor, Matheus, a gente que vai se formando com essa voz do lado de aprendizado, entendo que serão profissionais que no mercado vão ter essa abertura mais natural. Eu não tenho dúvida, essa geração está vindo muito mais sensível. Vocês são muito mais sensíveis, homens, do que os homens, né, da minha época. Mas isso não é só da questão de homem e mulher, é questão de tudo, é questão de raça. Sim. Você vê que a gente tem empresas que foram super criticadas. A Magalu foi criticada porque abriu um programa de trainee para pretos. Uhum. O Ibank fez isso agora aqui em Curitiba, há um mês. Tem que abrir espaço, tem que abrir, porque eles, por conta, eles não chegam lá. Tem que abrir. O Ibank também quer fazer, que é até 2024, por 50% dos cargos de gerência para mulheres. Porque não chega naturalmente. Não existe a meritocracia. Então, sim, tem que abrir para preto, sim, tem que abrir para mulher, sim, tem que abrir para deficiente, para trans, enfim, não sei, mas tem que fazer chegar nessas pessoas. Que a estatística não bate, né? Assim, não tipo, bate. Se a gente for ver a quantidade de negro na empresa, a quantidade de negro no Brasil não bate. Era para dar certo, né? Se fosse igual, mas não é. Exato. Não bate. E esse então papo... é importante mesmo. Desculpa, esse papo de meritocracia não funciona não resgatando a história e essa diferença de dados, né? A gente é um país racista, machista. Veja o que é o nosso... Veja o que é Brasília, gente. Homem, hétero, Deus acima de tudo. Sei lá, quantas mulheres, quantos pretos. Agora a gente está vendo um processo municipal de abertura. Mas assim, se você olhar, nosso espelho é ali. É um tapa na cara. Então, a gente tem que sim abrir. Eu me lembro que quando a faculdade abriu o esquema de cotas, isso foi há muito tempo atrás, gerou uma discussão na sociedade imensa. Porque estamos tirando o espaço do branco hétero, digamos, para abrir para cotas, para cotistas. Não estamos tirando espaço de ninguém, porque a federal, 90% das pessoas que passam na federal são estudantes provenientes de escolas privadas. A gente tem que dar espaço para a escola pública. Então, assim, eu vejo isso que não chega naturalmente. E com a mulher a mesma coisa. Óbvio que hoje em dia está muito mais divulgado, as pessoas falam abertamente,
Mas as pequenas coisas ainda a gente tem que buscar mudar, se conscientizar para mudar. E a minha esperança é que essa geração aí, as gerações que venham, sejam bem mais... lutem por isso mesmo, de verdade. Eu acho que do lado da mulher tem muito mais, principalmente na política, para você ter que fazer um nome para ser para você conseguir um cargo assim alto, por exemplo. Aqui na minha cidade teve eleição, então o vice-presidente, o presidente anterior, o prefeito, desculpa, tô me confundindo tudo. O prefeito anterior, ele se reelegeu e estava concorrendo, a concorrente direta dele era uma mulher. E ela era deputada, se não me engano. E ela, todos os lugares que a gente ia, assim, a gente perguntava se ia votar nela, não, porque ela tá chegando agora, ela ainda tá criando um nome. E ele não precisou criar um nome. Ele só foi lá, se candidatou, fez promessa, ganhou. Segunda vez da cidade, sabe? Você tá em Porto Alegre, Larissa, ou não? Não, eu tô em Canoinhas, Santa Catarina. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Fique à vontade. Eu também sou muito ligada à dança. Eu fiz jazz por uns 8 anos da minha vida. Fiz 2 anos de balé também. E se fosse possível, eu gostaria muito de ter seguido essa carreira, sabe? E eu queria saber como é que é a tua relação como trabalho, como mãe. Você ainda tem essa relação com o balé ainda? Ou... Ixi! Nunca deixou de ter. Que nem eu disse, eu sou profissionalizada, né? Eu fiz e tudo, só que eu já tinha muita noção, eu era uma boa bailarina, fiz curso, participei de festivais, dancei tudo, bailarina clássica, minha formação, né? Dancei todos os tipos de repertório, todos os balés, Lago do Cisne, Alda Mecida, Quebra-Nós, todos os balés. Só que eu tinha uma noção, o balé é um meio muito difícil. Imagine 20 anos atrás, mais ainda, né? 25 anos atrás. É muito competitivo, é muito rude, é muito não amoroso, não acolhedor. Então eu tinha muito medo de não ser feliz. Porque a dança me deu tanta felicidade, tanta alegria, mas eu acho que o ambiente onde eu fazia balé e as pessoas que faziam comigo, e não a dança em si. Então eu tinha muito medo de ficar infeliz, porque todas as vezes que eu ia participar de algum festival ou fazer algum curso, eu sentia a crueza, o desrespeito, me chamavam de elefante, de coxa grossa, sabe? Então assim, eu tinha muito medo de ser infeliz, e eu era muito feliz dançando. E aí eu me estudei, e continuei fazendo balé, daí eu engravidei, fiz balé até os 9 meses, 2 semanas antes do Lucas nascer, voltei para o balé, e aí decidi com 40 anos parar, porque chega uma hora que realmente o corpo não consegue mais dar conta, né? O balé em alto nível é que nem qualquer esportista em alto nível, né? Você fazendo em excesso, o teu corpo não responde mais da mesma forma. E aí hoje em dia eu dou aula de balé, e ensaio a companhia que eu fazia aula antes. Então, hoje, por exemplo, à noite eu vou ensaiar as meninas. Que é a forma que eu me conecto. Eu não consigo ficar longe. Eu assisto balé o tempo inteiro, eu pesquiso. Toda vez que a gente viaja, a gente vai assistir espetáculo de balé. É parte de mim. Não existe não ter o balé na minha vida. E eu acho que muito do que eu trabalho hoje veio do balé também. A minha disciplina, meu foco, a minha facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo de forma organizada, que o balé desenvolve, né, esse senso espacial que você tem. É muito você com você mesma, você faz aula sozinha, você, né, fica lá 2h30, daí na barra, daí no centro, daí põe ponta. Para você dançar na ponta, você tem que ser extremamente disciplinada, porque senão você se machuca, você tem que ter muito controle corporal. Então, acho que muito do meu trabalho veio também dessa disciplina do balé. E eu adoro, amo, sou apaixonada. Acho que isso é uma coisa legal, Adri, que é legal uma coisa legal que é legal. Que os alunos se observem. Às vezes, coisas que são muito nossas lá dentro, assim, que você tem lá na tua alma que talvez você não enxergue. Aquilo vai ser uma característica tua enquanto profissional. E aquele é o teu melhor, assim. Né? Seja uma coisa, às vezes eu sou muito largado.
sei lá, sempre acharam que eu fui muito largado e que eu tinha... Eu lembro de um cara, eu trabalhava na redação do jornal, o cara tava sempre com os pés em cima da mesa. E aquilo não dava um incômodo. Tinha 100 pessoas numa redação aberta, o cara com os pés em cima da mesa, assim, bem largadão. E era um cara que tinha um texto incrível, ele era super reconhecido pela escrita dele. Talvez aquela sensação de estar tão à vontade gerava um texto nele saudável, né? Não quero dizer que a gente tem que ficar largado, mas no sentido de reconhecer às vezes as habilidades que vocês têm e que vocês têm que colocar ela como o melhor. Às vezes aquilo que foi muito criticado pode ser o teu melhor. Então, profissionais que têm essa autoconsciência, assim, do que te faz feliz e te faz acordar disposto a criar alguma coisa, isso é muito legal. E a Adri, eu sei que isso vem muito da dança, né? Então... porque a dança é um estudo também, né? A gente vê a dança como uma expressão cultural, mas até você, artística, né? Mas até você chegar ali, primeiro, né? Por exemplo, um balé que você está ensaiando hoje, alguém tem que tirar essa coreografia, a coreografia tem que casar com a música, você tem que ensinar, as meninas têm que dançar todas juntas, do mesmo jeito. Então, é todo o processo minucioso de desconstrução da coreografia, da música e de construção com um grupo de pessoas heterogêneas, né? O balé não é todo mundo igual, elas ficam iguais porque elas ensaiam. Então tem todo um processo ali que eu acho que na minha vida profissional me ajudou muito, porque hoje eu faço isso também, eu pego pessoas diferentes, eu monto times e cada um tem a sua atribuição e o negócio tem que funcionar numa sincronia, numa harmonia juntos. Então, isso, o balé trouxe assim, uma visão de fora, de grande para o pequeno, do pequeno para o grande. O que é aquilo que a gente está fazendo, aquele passo que a gente está fazendo agora vai impactar no grupo em geral. Então, é muito também da minha vida profissional, veio dessa percepção da dança. Legal. Então tá, gente. Alguém quer colocar alguma questão? Alguma inquietação? Acho que eu quero falar um pouquinho. Vontade, João. Então, eu trabalho numa startup hoje. Esse assunto não tem tanto a ver com o que a gente estava falando agora da artístico, mas tinha um pouco a ver com o que a gente estava falando antes. É bem interessante o que a Adriana falou, porque eu sou diretor de conteúdo na startup. Então, eu que sou o cara que gerencia tudo isso. A gente é uma empresa era uma empresa, né? A gente teve que se ressignificar durante a pandemia também. A gente era uma empresa de ingresso universitário, então a gente provia digitalmente o ingresso universitário. São para festas assim como chopada, sabe, que existe bastante em faculdade, né? Aí deu a pandemia e a gente se ferrou, né? E aí tiveram que arranjar um outro jeito de ganhar dinheiro, né? Então a gente foi mais para marketplace universitário hoje. Então a gente é uma empresa que o nosso significado é prover soluções digitais aos universitários, né? E essa parada dos conteúdos me chamou a atenção porque é exatamente o que a gente está fazendo hoje, né? Então a gente percebeu que a gente tinha um objetivo antes, que era postar todo dia no Insta. Insta é o lugar onde a gente mais consegue pessoas, né? E daí, acho que quando tava passando de 2020 para 2021, assim, a gente tava com muita dificuldade, a gente tava perdendo seguidor e tal, e a gente achou uma solução que era uma coisa que a gente fazia antes, então a gente chamava uma atlética e fazia uma live com elas. Foi exatamente o que a gente tá fazendo hoje. Então, a gente faz uma live por semana, então toda segunda, e daí eu sou a pessoa que edito e faço todo o conteúdo, então eu boto lá, edito a live terça-feira e distribuo o conteúdo pela semana, sabe? E eu acho que é bem isso nas coisas que vocês estavam falando, de tentar se comunicar com as pessoas. Essa forma de se comunicar com o meu público é diferente. A gente tentou várias coisas. Então, o que é mais efetivo hoje é carrossel. Carrossel a gente faz muito, assim, que dá muito boa. E parece que o universitário ele gosta de umas coisas rápidas, assim, né? E ver rápido o conteúdo. E sobre mulheres, assim, eu tava pensando nisso porque uma das lives esse foi um assunto que
hoje em dia tem muito cargo na Atlética, né? Então tem presidente, tem diretor de marketing, tem diretor de produto, tem diretor de times e tal. E uma das meninas estava falando lá que como é importante representatividade feminina em cargos, né? E como a mulher lá era presidente, né? Então ela estava falando assim, por eu estar aqui, provavelmente essas duas meninas que estão do meu lado não estariam aqui, porque é por causa da representatividade delas ali, né? E isso me fez pensar isso. Mas é exatamente isso, João. É exatamente isso. A gente quer se sentir representada, a gente quer se ver, pô, por que a gente não pode ser astronauta? Por que eu não posso ser motorista de caminhão, engenheira civil? Então, assim, a representatividade é muito importante para quem é uma minoria. Não é o nosso caso, nós mulheres não somos minoria, mas quando a gente se fala de minoria, é muito importante. Exato. E isso que você falou do teu trabalho, é uma das coisas que a gente aprendeu nesses anos todos, é que as pessoas, elas aprendem com experiências. Você pode vir e dar uma palestra técnica sobre 1000 metodologias, mas as pessoas, elas prestam atenção e elas aprendem com troca de experiências. Então, a experiência, uma live em que a pessoa conta a experiência dela, troca com as pessoas ali dentro, é uma das formas mais eficazes de você engajar e de você gerar conteúdo e aprendizado. Então, é super legal, é super interessante. Assim, eu vejo muitos dos eventos que a gente faz hoje, não é mais o palestrante sozinho, falando da metodologia, não sei o quê, não sei o quê. Não, é contando experiência. Eu comecei na minha carreira lá, eu senti essas dificuldades, eu passei por isso. E vocês? Me contem de vocês. É assim que a gente aprende. É bem interessante. É bem assim, de você ter... As atléticas, existe muita atlética grande hoje, né? Quem não tá no ambiente não conhece tanto, assim, sobre, mas... tá virando um negócio bem grande, assim, de cursos pequenos estão fazendo atléticas e fazendo eventos. E evento é uma parada que, assim, né? Se você fizer um marketing bom, você vai vender muito. E você pode ganhar muito dinheiro para atlética, né? E... Então, tem essas atléticas grandes que têm tradição, tipo, de 100 anos até. E tem essas atléticas que têm menos de 5. Então, o conteúdo é muito interessante por causa disso, porque você passa a experiência da atlética que tem 100 para 5 e as pessoas vão aprendendo. E é interessante que cada atlética tem o seu plus, assim, a mais no que ela faz, sabe? E esse tipo de conteúdo ajuda muito a passar isso para outras pessoas, sabe? Com certeza. Excelente. Valeu, João. Valeu. Alguém mais quer fazer alguma consideração, gente? Tudo bem? Legal? Eu estou muito curioso, Adi, porque eles estão fazendo o exercício aqui de criar uma síntese de toda a tua fala. Eita, falei então, demais. Na sequência aqui, é bom, é exatamente bom, porque no dia a dia é isso. Você vai ter reuniões de 2 horas, você tem que voltar para o setor, para o departamento, para o chefe, para o colega, para o sócio e falar, rolou isso aqui. Então, agora eles vão fazer esse exercício de síntese quanto ao que sentiram, quais são os grandes eixos, né? Lógico, não falar tudo, né? Mas o que acharam mais. Você vê, hoje de manhã eu tive uma reunião que está agendada há quase um mês, que era o CEO, o vice-presidente, o diretor de projetos, a diretora comercial e a diretora de marketing. Era assim, das 10 às 11. 1 hora. Cronometrado. Tinha que falar tudo em 1 hora. Então, assim, tem reuniões que você... É isso, tem reuniões que você faz 5 minutos e resolve. Eu acho que reuniões muito longas, geralmente, elas ficam inúteis, né? Porque chega uma hora que você não tem mais o que falar. Mas é bem essa a realidade do mercado. E o virtual, meu Deus, o virtual tá acabando com a gente. Porque antes a gente conseguia fazer o quê? 2 reuniões por dia no máximo, né? Porque você estava sempre se deslocando. Agora, se duvidar, você passa a manhã inteira e a tarde inteira na reunião. Então, você realmente tem que fazer uma síntese daquilo que mais fez sentido para você, né? Porque é muito tempo falando e não tem como fazer uma síntese de tudo. Vocês ouviram a letra, a deixa, que legal que a Adi disse de o que é mais importante para você. Se nas falas de vocês, gente, vocês quiserem pegar somente o que foi, manda ver, tá? Não tem um certo e um
Tem o André Trigueiro, que é um ambientalista, jornalista que eu gosto, ele fala muito da psicosfera. A psicosfera é assim, a gente que na sua 1h30, cada um viveu do seu jeito. Então a Marina fez as conexões dela, a Isa fez as dela, a Gabriela as dela. Se vocês quiserem colocar esse desdobramento na síntese, manda ver, tá? Tentem refletir sobre o que vocês fizeram anteriormente e como agora dá para avançar ou fazer de um jeito diferente. Tá bom? Tá legal. Alguém mais? Alguma questão, gente? Podemos encerrar? Então tá bom. Adri, de coração, literalmente, muito obrigado pelo tempo, disposição, abertura, por vir aqui trocar com os alunos. Tenho certeza que com as Global Classes a gente poder ter esses exchanges é muito saudável, sempre. E coisa que a gente não conseguiria não estando na pandemia, né? Seria muito mais difícil. Corre aqui, vem aqui, pega o estacionamento. Não, né? Impossível. Eu ia estar que nem uma louca. Já ia correndo para buscar o filho na escola, não sei aonde. Exato. Não tem como. Mas, Rafa, obrigada pelo convite, obrigada a vocês pela paciência, espero ter ajudado e estou à disposição no que precisarem. Excelente. Para o pessoal que vai estar assistindo essa gravação na sequência, lembrando que após a conclusão da entrevista com o Adriano Mugnaini, o pessoal vai realizar a síntese visual do que foi conversado. Então, se você está assistindo isso na sequência, essa é a nossa atividade combinada. Tá bom? Gente, brigadão. Adri, super obrigado. Gabriel, Isa, Marina, Matheus, Débora, Igor, João, Larissa, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Eu que agradeço. Obrigado pela presença, Adri. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Aí agora Tchau, na tchau. sequência, gente, possíveis dúvidas vocês podem conversar pelo WhatsApp, e aí me procurem e a gente vai conversando. Tá bom? Beijo para vocês, uma ótima tarde, bom trabalho aí. Tchau, tchau. Tchauzão.